Tem casa que guarda o calor da família, mas tem noite que parece guardar raiva. Hoje eu vou contar o relato do Breno, de São José do Rio Preto, e o que aconteceu com ele no começo dos anos 2000. Foi uma coisa que até hoje arrepia só de imaginar. Naquela época, Breno morava com a mãe e o irmão. Era uma noite comum, daquelas em que a gente só quer deitar e esquecer o resto do dia. Só que tinha uma coisa pesando dentro dele. Ele e a mãe tinham brigado. O irmão já estava dormindo. Breno apagou a luz do quarto, se cobriu e tentou descansar. Só que no meio da noite ele acordou de repente. E quando abriu os olhos viu uma coisa estranha. A luz do quarto estava acesa. Na hora ele pensou, deve ter sido minha mãe. Mas por causa da briga, ele não quis levantar, não quis chamar, não quis arrumar mais confusão, virou pro lado e tentou dormir de novo. Só que foi aí que a noite mudou. Enquanto ele dormia, o cobertor começou a se enrolar no pescoço dele. No começo, foi rápido, quase sem entender. Depois, apertou de verdade. Breno acordou no desespero, tentando puxar o tecido, tentando respirar, tentando gritar. Mas a voz não saía. Ele tentou chamar o irmão, tentou reunir força para sair da cama. Tentou escapar daquele aperto. Mas quanto mais ele lutava, mais o cobertor apertava. Como se tivesse vontade própria, como se tivesse mão, como se naquela noite houvesse alguma coisa ali usando justamente aquilo que devia proteger para sufocar. Já sem ar, exausto, assustado e sem entender o que estava acontecendo, Breno usou as últimas forças que tinha. Quando tudo acabou, ele ficou ali perdido no escuro e na luz acesa, tentando entender o que tinha acontecido. Aquilo não fazia sentido nenhum, não era pesadelo, não era sonho ruim, porque o medo no peito, a falta de ar e o desespero eram reais demais. E o mais pesado dessa história não foi só o cobertor apertando, foi pensar que tudo começou depois de uma briga, numa noite em que Breno escolheu o silêncio para evitar mais dor. Mas tem noites em que o silêncio não acalma nada, só abre espaço pro que a gente não consegue explicar. Breno guardou isso por muito tempo e nunca contou o que viveu naquela madrugada. Mas hoje ele resolveu trazer esse caos para nossa roda de conversa, e por essa coragem, Breno, o nosso muitíssimo obrigado. Agora eu quero saber de você. Você acredita que certas coisas ruins entram em casa quando o clima está pesado? Conta aqui nos comentários se você já viveu alguma coisa estranha durante a noite. Curte esse vídeo, compartilha com alguém que gosta de um caos sombrio e segue a gente para não perder as próximas prosas. Muito obrigado de coração a todo mundo que assistiu até aqui. E aos novos inscritos, sejam muito bem-vindos. Essa roda de conversa também é de vocês. Se você quiser, também pode mandar o seu caos pra gente. Quem sabe a sua história não aparece aqui no próximo vídeo.